Bom dia! Bom dia, amigos, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estamos iniciando aqui o nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, aqui na Rádio Vibe Mundial, sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e vou falar hoje sobre a falta de memória. Nessa primeira meia horinha do programa, vou dar uns recursos, umas dicas, uns entendimentos sobre falta de memória, porque eu acho que é um assunto muito comum, né? E muito importante. Antes disso, gostaria que vocês visitassem o meu canal do YouTube, se inscrevessem no canal. Esse vídeo amanhã estará postado no YouTube. Dê o seu like, compartilhem, se inscrevam. Facebook também vai ser divulgado esse vídeo. Enfim, eu acho que vai ser bastante útil. Eu vou fazer agora um paralelo entre o que a gente sabe do campo da neurologia sobre a memória, o que é a falta de memória para a medicina ocidental e o que é a falta de memória na medicina chinesa. Primeiro, eu acho o mais importante que a memória, obviamente, ela é adquirida pelo cérebro, armazenada, essas informações são armazenadas e fixadas no nosso cérebro. Então, o cérebro seria o centro da memória. Depois vocês vão ver no final da minha aulinha aqui sobre a memória do ponto de vista da medicina chinesa, vocês vão ver que tem a participação de outros órgãos. Existem dois tipos de memória no campo da neurologia, a memória de procedimento e a memória declarativa. Então, são mecanismos cerebrais totalmente diferentes. São locais diferentes do cérebro onde se processam esses dois tipos de memória. O que seria a memória de procedimento? É a memória implícita. O que seria isso? É aqueles dados que são armazenados que estão relacionados aos nossos aprendizados automáticos, as nossas habilidades automáticas. Por exemplo, quando um bebê começa a caminhar, começa a engatinhar para depois ficar de pé, quando você não pensa, né? Você simplesmente anda, você aprendeu aquilo. É uma memória que foi sendo adquirida e que fica implícita na tua conduta de vida. Outra é aquela memória, aquele aprendizado que nós repetimos a atividade constantemente. E aí você já não pensa na hora de fazer, você simplesmente faz. Você aprendeu aquele procedimento, aquilo incorporou na sua vida. Por exemplo, aprender a dirigir. Então, você tem aquela dificuldade quando você vai aprender a dirigir, você pensa na troca das marchas, você confunde lá os pés, né? Antigamente ainda tem carros com marcha, então você tinha que coordenar o pé esquerdo na embreagem e tal. Depois que você aprendeu, aquilo ficou automático. Então, nessa memória de procedimento, tem a qualidade de habilidade motora, de uma habilidade sensitiva, de uma habilidade intelectual. Então, são procedimentos, são informações que você adquire na vida. Você vai aprendendo a lidar com situações emocionais, você sofre algum aprendizado emocional e aquilo fica fixado como aprendizado, e numa situação posterior, onde é o mesmo tipo de emoção ou de problema aparece na tua vida, você já automaticamente libera um comportamento que é um comportamento de um procedimento automático, sem você precisar pensar naquilo, você faz aquilo automaticamente. A gente poderia dizer que é uma forma de condicionamento. Então, essa capacidade que é adquirida, ela não depende da tua consciência. Você não coloca a consciência naquela atitude. E nós somos, dessa forma, capazes de executar tarefas até bastante complexas, né? Bastante complexas. Você pode ter, por exemplo, um baterista. Ele está batendo a bateria, ele está acompanhando a música e ele está fazendo o ato da bateria, batendo em vários tambores e pratos automaticamente.
porque ele está unindo vários sentidos para estar naquele momento batendo a bateria. Então, é no automático, não exige um pensamento, uma consciência. Então, isso é a memória de procedimento. E a gente tem a capacidade de aprender informações e virar procedimento durante todo o percurso da nossa vida. Nota-se que mesmo os pacientes debilitados aprendem a andar novamente daquele novo procedimento e faz aquilo automaticamente, sem pensar. E o que é a memória declarativa? É igual uma memória explícita. Então, ela armazena, puxa as informações dos fatos, dos dados que são trazidos ao nosso conhecimento, através do quê? Através dos 5 órgãos dos sentidos e de processos internos do nosso cérebro. Como assim? Então, a gente associa informações, a gente associa dados, a gente cria deduções, a gente cria ideias, a gente armazena aqueles dados na nossa mente, no nosso cérebro. Então, essa memória, ela vem para o consciente quando nós precisamos usar as palavras, as imagens, os sons. Então, fica aquele conjunto de dados, como se fossem várias gavetinhas no nosso cérebro, onde a gente tem os dados armazenados, e quando a gente necessita conscientemente, a gente vai lá, abre a gavetinha da imagem. Então, por exemplo, eu falo de uma imagem de Paris, Torre Eiffel. Então, se você já viu a Torre Eiffel em foto, ou você já esteve em Paris e a conheceu, você abre a gavetinha lá, Paris, Torre Eiffel, e vem a imagem. Então, é uma imagem declarada, é uma memória declarada. Então, ela inclui os fatos vivenciados pela pessoa, as informações dos aprendizados que ela adquiriu do saber desde a escola, da vida em si, da forma, da escrita, como ela aprendeu a escrever, a visualizar, as memórias visuais, as memórias sonoras, está tudo lá nas gavetinhas. Essa é a memória declarativa. Não é automática. Ela exige que você olhe o evento, escute o som, aprenda e armazene. E aquilo vai ser utilizado quando necessário. Nós também temos as classificações da memória quanto ao tempo. O tempo de armazenamento dessas informações. Então, ela pode ser classificada como memória de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo. O que é a memória de trabalho? É aquela memória que ela acontece no momento que a informação está sendo adquirida. Ela retém aquela informação, o teu cérebro retém aquela informação por alguns segundos e você já encaminha aquilo para ser guardada, porque você acha que aquilo é importante, ou você descarta logo em seguida. Depois que você tem a informação, você usa a informação e descarta, abandona, não retém a informação. Por que é memória de trabalho? Porque isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Né? Ou então, vou dar um exemplo melhor para vocês. Alguém te dá o número do telefone. Hoje a gente não memoriza mais, né, telefone. A gente tem o WhatsApp e eu vou passar o contato. É tão incrível que hoje a gente não sabe nem o contato do seu marido, do seu filho. Você esquece, porque você não está mais preocupado em memorizar o telefone. Antigamente, me dá o seu telefone, não tem papel, não tem caneta, eu memorizo. Aí a pessoa pode memorizar por memória visual, ela visualiza os números, ela guarda na caixinha lá do cérebro das imagens. Ela pode ter uma memória mais sonora. Ela pode ter uma memória escrita, onde ela realmente anota, abandona o papel, mas como ela anotou, ela acaba lembrando. E isso é muito comum, as pessoas que estudam, muitas pessoas memorizam escrevendo. Então, isso é uma memória de trabalho. E essa memória, ela é usada e depois ela pode ser descartada, já não tem mais importância. Ela é importante naquele momento. Se ela é muito, muito importante, você acaba fixando ela em algum ponto do seu cérebro. Mas a grande maioria das vezes acontece e você esquece.
Você vai lembrar de algo que aconteceu em reuniões do seu trabalho, em semanas atrás, ou meses ou anos atrás, só de alguns pontos, não de todas as memórias, de todas as reuniões, de todos os contatos telefônicos que você teve no seu trabalho. Estou falando de um escritório, mas isso se processa no dia a dia dentro de casa, né? A memória de trabalho, ela pode ainda armazenar por via inconsciente. Então, independente de você querer ou não armazenar aquela informação, o teu inconsciente, ele capta aquilo e fica guardadinho. Talvez de alguma maneira aquilo tenha um significado, tenha um motivo inconsciente de você armazenar aquela informação. Vamos falar da memória de curto prazo. A memória de do curto prazo, ela trabalha dados por algumas horas, né? E esses dados, eles são importantes, por exemplo, você vai fazer uma palestra. Então, você estuda essa palestra, você vai fazer um discurso. Então, por algumas horas, você tem aquilo na memória. A partir do momento que você executa a tarefa do discurso, você deleta. Ou não. O nosso cérebro sempre vai avaliar o comando central. Isso é para deletar? Isso já não tem mais importância? Ou é melhor eu guardar aqui em algum cantinho do meu cérebro definitivamente esses dados que eu estou captando agora nessa memória? Então, memória de curto prazo, a palavra diz, ela dura pouco tempo, poucas horas, só quando aquilo é necessário. E a memória de longo prazo? É a que mais retém, é a forma mais definitiva de reter as informações. Ela permite uma recuperação na hora que precisa, uma evocação da memória. Nela vão estar contidos todos os nossos dados autobiográficos, a nossa história de vida, a nossa infância, os nossos pais. Lembra onde você morava na infância? Lembra onde foi a sua adolescência? Lembra dos seus amigos de infância? Lembra dos seus avós? Então, todo aquele conhecimento, toda a capacidade que você tem, que é ilimitada de você armazenar dados importantes. Isso tudo é armazenado no lobo temporal. No cérebro, no lobo temporal é a memória de longo prazo. É a memória mais rica, é a mais cheia de dados, ela está computada de forma bastante sistemática, são as coisas que realmente tiveram valor na nossa vida, aquilo que teve significado na nossa vida, os momentos do passado que foram importantes para nós, o encontro com pessoas, o momento do Natal que você ganhou tal brinquedo que você tanto desejava. Isso está tudo na memória de longo prazo. Então, isso quanto ao tempo. Existem também mecanismos de memória. Na neurociência, hoje em dia, cada vez se avança mais, né, no estudo do cérebro, mas ainda não se sabe completamente os vários mecanismos que o nosso cérebro utiliza para armazenar dados. Existem circuitos, existem conexões entre os neurônios, conexões chamadas recorrentes. Então, é uma conexão que vai e volta entre um grupo de neurônios. Então, é como se houvesse um circuito de informação, de estímulo elétrico constante. Às vezes, a gente tem atos repetitivos, onde esse circuito constantemente se manifesta, né, no nível cerebral. Isso a gente vê nos aparelhos de ressonância magnética, de PET scan, que estudam áreas específicas do cérebro, né? Então, você tem uma determinada função, uma parte do seu cérebro vai ter conexões recorrentes naquela área a partir do momento que você está exercendo aquela função, constantemente ou diariamente. Lógico que substâncias químicas interferem no nível maior ou menor da memória. Endorfinas, dopaminas, serotoninas, todas essas químicas cerebrais interferem diretamente na memória. Existem também alterações das sinapses. O que é sinapse? Sabe quando um neurônio encontra com outro? A junção dos dois, aquilo é uma sinapse.
né? É uma descarga elétrica, é um contato elétrico. E a gente sabe que nós temos hoje em dia potencialidade de fazer novas sinapses, novos circuitos cerebrais, na medida que a gente for estimulando a nossa memória. Então, é muito importante para a gente manter a nossa memória ativa, que nós tenhamos leituras de novos fatos, não ficar na repetição. Então, se você já tem idade, gosta de fazer crochê, se desafie. Compra uma revistinha, olha, pede para o neto olhar na internet um novo ponto de crochê, desafie a sua mente a desenvolver novos circuitos, fazer a coisa diferente. Se você sai todo dia, vai para o trabalho e segue no automático o mesmo caminho, muda o caminho. Vire numa outra rua, dê uma volta, às vezes até um pouco maior, mas faça novas conexões. Estimule o seu cérebro com leituras, com estímulos de palavras, de caça-palavras, palavra cruzada. Adquira conhecimento. Olhe na internet vídeos de viagem, conheça Moscou. Vai lá, quero conhecer Moscou no YouTube. Né? Conecta lá em qualquer youtuber de viagens e olha lá o guia mostrando. Então, conhecimentos novos, informações novas. Isso vai fazer com que o teu cérebro se desenvolva, forme novas sinapses. Isso é a explicação de uma lesão cerebral grave. Depois de um acidente, a pessoa acaba recuperando não só boa parte da motricidade, mas também da memória através dessas novas conexões neuronais. Então, estímulo constante. Não existe idade para isso, né? Ah, mas eu já estou velha, doutora, vou aprender tudo de novo. Não! Se estimule, é faculdade da terceira idade, converse com pessoas, com jovens, né? Transmita a sua experiência, faça trocas, não deixa isso morrer, não deixa a tua vida ficar naquela rotina, todo dia eu levanto na mesma hora, eu faço todo dia o meu café da manhã, naquele copo eu fervo a água naquela chaleira, muda de panela, muda o copo que você toma o café, faça novas conexões. Né? Mude o programa que você assiste na televisão, mude a sua rotina, crie novas rotinas, se interesse pelas pessoas, converse com as pessoas na rua, né? Se você vai numa loja, vai numa farmácia, tenta fazer conexões. E vamos falar um pouco da medicina chinesa, né? Então, existem 3 órgãos que são muito importantes na fixação, aquisição e permanência da memória, que é principalmente o baço. O baço, com certeza, tradicionalmente, o baço tem tudo a ver com a memória, o rim e o coração. Causas de falta de memória. Primeira coisa, ansiedade. Ansiedade, que é um mecanismo, é uma emoção presente no coração, mas na medida que esse coração enche de ansiedade e ele estagna, ele transborda a energia dele, ele vai comprometer o baço, que é, em seguida, o órgão que está logo depois do coração, na roda dos 5 movimentos. E o baço é uma preocupação excessiva. A preocupação excessiva vem sempre de uma ansiedade maior. Então, a ansiedade, meridiano do coração, e isso vai para o baço, que gera preocupação excessiva. E na medida que o baço fica em excesso, já afeta o pulmão também. Outra coisa são pensamentos repetitivos, ideias obsessivas. Isso afeta também diretamente o baço e o coração. Então, preocupação excessiva, ansiedade, pensamentos obsessivos. Ficar martelando, pensando naquele problema, não solta o problema, não larga o problema. Tristeza. A tristeza é uma das maiores causas de falta de memória, por excesso, por esgotamento da energia do coração. A mente que é albergada, a mente
Shen, ela é albergada no coração e ela se esgota. A mente fica esgotada quando existe uma tristeza excessiva que acomete o coração e, obviamente, o meridiano do pulmão, né? O pulmão, o coração, ele domina o pulmão, né? Tem uma ligação direta com o pulmão. E quando esse pulmão está em excesso de angústia, excesso de tristeza, ele contradomina o coração, e aí você tem a distração, a falta de atenção, você não guarda, você não tem atenção nas coisas, e aí você diz que você não tem memória. E eu sempre pergunto para os meus pacientes, isso é falta de memória ou falta de atenção, né? Às vezes é falta de atenção e não falta de memória. Pessoa que trabalha demais, que tem excesso de atividade mental, tem esgotamento do cérebro, esgotamento do baço pâncreas, esgotamento do rim, e aí vai ter falta de memória. Pessoa que tem excesso de atividade sexual excessiva esgota a memória, por quê? Porque esgota o rim primeiro, e o rim rege o cérebro. Sexo é bom, é importante, mas não pode ser excessivo, não pode ser compulsivo. Pessoas que têm perdas agudas de sangue, mulheres que têm hemorragias menstruais todo mês, mulheres de pós-parto que perdem muito sangue, vai afetar a memória, simplesmente porque o sangue oxigena o cérebro. E aí, na perda aguda de sangue, o cérebro é privado de oxigênio e algumas partes do cérebro acabam sendo afetadas e pode haver uma perda de memória transitória. Tem que ser tratado o sangue. Os chineses dão muita importância para o sangue. Pessoas de idade avançada, obviamente, pelo desgaste do qi do rim, né? Então, vai apresentar falta de memória. Pessoas que usam drogas, né? Álcool, drogas, maconha, cocaína, LSD, enfim, todas essas drogas afetam áreas importantes do cérebro. Diagnóstico. O diagnóstico da medicina chinesa, se alguém chega no consultório com falta de memória, tem que saber qual é a origem da falta de memória. Então, pode ser deficiência do baço. Então, como é que vai ser? A pessoa vai me dizer o seguinte, que ela tem incapacidade de ficar concentrada e de estudar. Não consegue. Ela tem que estudar, senta na mesa para estudar, mas ela não concentra. Então, tem uma grande dificuldade e a memória é fraca. Ela não grava aquilo por muito tempo. Em geral, essas pessoas que têm deficiência do qi do baço mostram o quê? Cansaço, falta de apetite, dificuldade para lembrar acontecimentos recentes. Coisa que ela leu de manhã, ela não lembra à tarde. Às vezes não lembra até do que comeu ontem. Outra deficiência é da essência do rim. Deficiência do rim, da energia vital do rim, da essência do rim. Ela tem dificuldade de lembrar acontecimentos de muito tempo atrás, muito antigos. E isso pode estar acompanhado de zumbido no ouvido, porque o rim rege o ouvido, tontura, labirintite. Essas pessoas podem falar, doutora, eu estou com dificuldade de lembrar as coisas e também com fraqueza, dor nas costas, fraqueza nos joelhos. Então, o diagnóstico o quê? É rim, tem que tonificar o rim. Outra questão de diagnóstico é a deficiência do qi, da energia do coração. Então, a memória é fraca para acontecimentos muito distantes, passados. Esquece também nomes de pessoas, se distrai, tem muita facilidade de se distrair, de perder a concentração. Isso pode estar acompanhado de ansiedade, de palpitações no coração. Às vezes a pessoa, como o coração e o pulmão trabalham num dueto, às vezes a pessoa relata, além dessa falta de memória, dificuldade, cansaço para andar. Anda um pouco, se esforça e logo fica cansada, tem que sentar, tem que parar. A gente vê muito essa queixa, desse tipo de queixa. E qual seria o tratamento? O tratamento vai ser fitoterapia, dependendo da causa, acupuntura, tai chi, yoga, exercício yin, né?
que tragam uma energia yin para o corpo, e também meditação, mindfulness, que é a capacidade que a gente tem de fazer uma coisa de cada vez, observando, estou lavando louça, estou observando o sabão, a espuma, estou com a atenção focada naquele ato do presente. Eu não estou lavando a louça pensando o que eu vou fazer depois e nem me lembrando do passado. É a atenção focada. Isso é muito bom para não desgastar o cérebro, tá bom?